Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News. E como sempre, ao meu lado, o professor Thiago Rosante. Salve, senhor Joaquim, como tá nesse frio gostoso de São Paulo? Cara, as temperaturas caíram brabo, foi brabo. Que aqui no estúdio isso já é fator do que a gente comentou no EP passado, né? Sim, sim. Não, e antes de começar a gravar, a gente estava falando, né? Tava comentando, poxa, saiu no jornal ontem, inundações no Rio Grande do Sul, enfim, no Sul como um todo. Ou seja, efeito bonito do El Niño que tá passando aí, Efeito que vai do durar uns 2 anos aí, 1 ano e meio. Parece que vai ser longo. Vamos ter que esperar isso aí até ano que vem, esse efeito vai estar aí, viu? O Sim. Sul com cheias, o Norte com secas. Vamos ver se ele realmente se estende por 1 ano e meio, que nem as previsões estão falando aí. Sim. E estávamos olhando por cima aqui, bem rapidamente, as provas que aconteceram Fim de semana. no fim de semana. E assim, Rosante até falou assim, poxa, a mesma imagem Só aí. do primeiro episódio, se eu não me engano. Do primeiro ou do segundo? Da ilha de Ilha de- plástico de lixo. Ilha de lixo. Então perguntava ali, fazia justamente aquele mapa que a gente mostrou Onde elas se concentravam. do tal. vórtice ali juntando, acumulando esse lixo. E a resposta era justamente isso: acúmulo de resíduos e tal. E tava bem ali no Pacífico. Quem assistiu mesmo, não ouviu, viu a imagem, lembrou na hora. Nossa, matou a É questão, bom. mas não gastou 10 segundos. Não, rapidinho. Era bater o olho e falar, isso aqui eu vi. Boa. Acabou. Fechou. Nos outros episódios a gente faz um com calma, só pra mostrar tudo comentando, aquilo né? que a gente já mostrou e apareceu. O que você acha? Já tá acertado, é uma boa. Uma boa para os alunos até ficarem de olho aí como tá aparecendo também, Isso. tá, para ver se tá encaixando bem ou se é só uma citação. Porque às vezes é aquela coisa, a gente citou aqui, apareceu, mas apareceu meio também tangenciado, mas tem coisa que foi em cima, né? Tá indo em cima, então. Tô em cima. Muito bom. É isso. Vamos para as notícias da semana, por favor. Algumas conectadas, né, Rosante? Duas aí a gente já abre hoje, duas bem conectadas, com um problema grave aí no mundo atual, que é essa questão dos refugiados, né? Dos deslocados à força, como alguns chamam, ou dos refugiados, que são refugiados de guerra ou refugiados políticos, e a situação está atingindo números bem alarmantes. A Europa, que é o principal ponto onde eles tentam se deslocar, para onde eles tentam se deslocar, não comporta mais, e aí muitos governos de fronteira, das bordas da União Europeia, estão sendo pressionados por ações humanitárias para que recebam essas pessoas, mas esses governos das bordas ali da União Europeia falam, a gente não tem mais onde enfiar, Sim. não cabe mais gente aqui, a gente não tem mais centro de acolhimento, tem a gente não tem mesmo. estrutura. Então, assim, se os outros países do miolo da Europa aí não receberem, não absorverem uma parte, a gente não tem como ficar com gente chegando. E você tem números aí, assim, abissais, 110 milhões, tá? Segundo a ONU, de deslocados à força no mundo. E aí os principais fatores sempre são ou guerra ou uma grande perseguição política por conta de governos autoritários. E aí os lugares que mais têm deslocamento político hoje é a Ucrânia, por conta da guerra que se arrasta há mais de ano, o Sudão, por conta da situação que o Sudão vive de uma guerra civil ali, uma disputa por poder. Você vai ter a Venezuela, por conta de uma crise humanitária. Você tem também o Afeganistão, por conta de um governo radical. E a Síria, por conta de um governo também instável e com problemas de extremismo religioso, vizinhos hostis. Então, todas essas pessoas dessas regiões, óbvio, você tem outras regiões menores, você tem refugiados em Mianmar, você tem gente que sai de países que não estão muito na mídia, mas que em número pode não parecer muito para o mundo, mas para aquela região é um deslocamento razoável. E esses caras vão buscar uma vida melhor. Obviamente, você não vai sair de um lugar que você está tendo uma situação ruim e vai para um outro lugar ruim. A ONU faz esse levantamento por meio do Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para os refugiados. Então, o Acnur faz todo esse tipo de levantamento, de certa forma organiza os campos para receber essas pessoas refugiadas, tenta fazer ações humanitárias para que não falte roupa, comida, saúde básica, ou seja, para manter uma condição mínima de vida ali, até que essas pessoas possam se acertar. Muitas até têm parentes, pessoas que podem recebê-las fora, mas elas não conseguem chegar nesses locais. Sim. Então, nesse desespero, elas apelam para uma série de táticas, e uma delas muito arriscada,
que é aí a segunda notícia que a gente está falando, que são os transportes ilegais aí para contrabando de pessoas, literalmente, porque se o país fala, ó, não recebo mais, fechei a fronteira, eu preciso ir. Então eu vou como? Eu vou entrar ilegalmente dentro do país, depois eu dou meu jeito. Igual um coiote ali atravessando o México e como os Estados caras Unidos. que iam passar do México para os Estados Unidos, os caras estão fazendo aí. A diferença é que é o mar. Para chegar na Europa, ou você vem por terra ou pelo mar, e aí pelo mar, o mar Mediterrâneo, você vem com embarcações muito precárias, muitas vezes botes ou às vezes embarcações pesqueiras muito pequenas, que comportam ali, quando muito, 20, 25 pessoas, que estão embarcando com 80, 85, 100. Sim. E aí, obviamente, a tragédia está anunciada, né? Porque o lastro do barco não suporta. E para essas pessoas, aí que a gente analisa uma coisa que para a gente pode parecer estranha, mas você fala, pô, mas a pessoa sabe que o barco não comporta, ela está olhando o barco, você vê uma imagem, você fala, pô, esse barco está entupido, não vai dar certo, isso aí vai afundar, a gente vai morrer. Mas a pessoa se arrisca mesmo assim. Para um cara se arriscar mesmo assim... É porque a situação tá... Você imagina como está a situação dele, onde ele vive. Exato. Então, assim, eu estou preferindo arriscar a morte cruzando o mar do que ficar onde eu estou. Ou seja, é mais garantido eu arriscar morrer no mar do que ficar aqui, porque deve ser uma certeza de morte. Então, os caras preferem se arriscar. Sim. E na Europa, o grande sonho dessa população como um todo é a Alemanha, que é um país bem estruturado, que economicamente está estável. Então, o sonho da maioria desses migrantes, desses refugiados, é literalmente chegar à Alemanha ou à França. O problema é que a França já tem uma política muito severa por conta dos imigrantes que ela já recebe das antigas colônias francesas. Exato. E já está meio que lotada. Chegar na Inglaterra é muito difícil. A Inglaterra, por ser uma ilha ali, está mais afastada tanto da África como da Ásia, tem uma certa blindagem desse ingresso dessas pessoas. E a Inglaterra agora fora, né? A Grã-Bretanha fora da União Europeia, nem teria nenhuma obrigação de realmente fazer a abertura das suas fronteiras para receber esses refugiados. Então, a Alemanha fala, ó, não consigo receber todo mundo. Os países de borda falam, não cabe mais ninguém. Só que continua chegando gente. Continua chegando. E aí, o que você faz? Ainda mais ali, a notícia fala da chegada na Grécia. Sim. A Grécia que não é aquele país, nossa, como somos estruturados. Mas é uma entrada fácil, né? Os caras estavam vindo ali, literalmente, eles iam da Líbia, a maioria desses caras. É pertinho. E aí, exato, norte da África. Então, os caras cruzam só um trecho do mar Mediterrâneo e entram pela Grécia. Muitos tentam entrar pela Itália também porque está muito perto. E aí a guarda marítima, a guarda costeira desses dois países Espanha sempre também? ficam... A Espanha chega, mas a Espanha, você tem uma região da África um pouco mais distante, que é a região da Mauritânia, da Argélia, do Marrocos, e ali você não tem um fluxo migratório tão grande. Sim. Você tem pessoas que saem também da Líbia, às vezes saem até da Síria, tentam passar pelo Egito, Líbia, para migrar ali para o Estreito de Gibraltar e fazer uma travessia mais próxima. Só que é a parte mais manjada da Europa, né? Por proximidade, a Espanha tem um controle muito forte ali, justamente para não deixar ter esse acesso. Então, você tem realmente, vira e mexe, tem imagens de barcos chegando em praias, as pessoas estão ali na praia, balneário e tal, curtindo, e vem um maluco saindo do mar, nadando de roupa assim, então... Sim. Porque o cara às vezes pulou de um barco e está chegando ali. E aí o cara vai pedir ajuda, vai pedir auxílio, porque ele quer ser um refugiado político, um refugiado humanitário. A questão é para onde ele vai. Tem muito país que já deixou claro que não aceita mais porque não comporta receber. E aí vira uma questão de direitos humanos. Como resolver isso? Como resolver isso? Quem que vai abraçar essa causa? Porque é aquela coisa... Ponto número 1, politicamente não é minha obrigação, porque não é um cidadão meu, não é um cidadão, portanto eu não sou obrigado a conceder direitos ou garantir nada. Mas, ao mesmo tempo, pela Declaração dos Direitos Humanos, né, você tem que garantir, pelo menos, a integridade física da pessoa, mesmo que fosse um preso, um prisioneiro de guerra, você tem que garantir isso. Então, para um refugiado, valeria a mesma coisa. Tá, você não pode dar cidadania para o cara não vai ficar vivendo no seu país, mas pelo menos mantém ele vivo até a gente resolver essa questão. O duro é resolver essa questão. Seria mais fácil resolver lá no país de onde eles estão vindo do que resolver em casa. Mas aí é aquela questão da autodeterminação dos povos, né? Como é que você interfere em todo país que tem refugiado? Você vai sair dando golpe de Estado ou incentivando guerras civis para acalmar o país? Porque, querendo ou não, se eles saem é porque já tem um problema.
para acalmar o problema, você vai ter que entrar no problema. Exato. E as nações europeias muitas vezes não querem isso. Elas querem se livrar do problema, elas não querem comprar um problema a mais. Tá? Nesse sentido, quando o país tem ainda algum repertório econômico para oferecer, as nações europeias olham com melhores olhos. Mas quando são países mais pobres, que não têm muita estratégia, muita posição estratégica na geopolítica global ali, aí os caras deixam de lado e falam, ó, cada um com seus problemas, autodeterminação dos povos, vocês estão passando por uma ditadura, vocês têm que se virar aí e a gente vai ver o que faz com seus refugiados aqui. Tá? É uma situação delicada. Hoje a gente até sabe que existe uma espécie de classificação de refugiado no sentido de refugiado desejável e não desejável. É mesmo? Porque na Europa, até por conta dessa questão xenofóbica em muitos lugares, o imigrante, o refugiado ucraniano, tudo bem. Tá? É um europeu, a gente não quer, mas aceita. O árabe já sofre bastante nesse processo, porque vem de países de origem árabe. E aí, os africanos são completamente discriminados. Então, você poderia até classificar esses refugiados em 3 categorias aí. Os que são mais facilmente permeáveis, que são os ucranianos hoje, os europeus. Os que estão ali no mais ou menos, né? Que é a turma que vem dos países árabes. E os africanos, que são principalmente de origem negra, que são a população que realmente os países europeus refutam, não querem, lutam para não receber. Tá? É um sinal da xenofobia de muita gente dentro desses países e isso obviamente se reflete em ações de deputados, em congressos e etc., para criar leis que barrem essa migração. Tá? Os países que recebem mais refugiados negros africanos têm maior controle disso, justamente porque eles querem evitar esse tipo de fluxo para dentro das suas fronteiras. Nossa, que problemão, hein? E isso não tem uma solução tão breve, tá? Sim. Não tem uma saída que você olha e fala assim, vamos resolver assim. Não, qualquer solução gera um problema novo. E isso é muito fácil de aparecer, como eu imagino que já tenha até aparecido, porque você falando, eu lembrei daquela imagem do bebezinho morto na praia, sim, lembra? Que chegou lá tentando sobreviver depois do naufrágio no barco, acabou morrendo afogado e foi parar na praia. Isso, essa imagem rodou o mundo todo. Isso aí é coisa comum. Você vê às vezes vídeos de pessoas que estão chegando, literalmente as pessoas na praia filmando e aí já vem polícia pegar os caras. E aí o desespero dessas pessoas não é ser preso, é ter que voltar para o país de origem. Não, ser preso não tem problema nenhum. Ser preso não tem problema nenhum. Você quer me prender porque eu estou tentando invadir o seu país? Beleza, me prende aí e me deixa na cadeia. Tá melhor que da onde eu vim. Situação, então, cara. É uma situação de crise humanitária grave, sem uma solução tão breve. Isso, vestibular tem a cara da redação. Isso aí, amigo. Não é? Guerra, crise humanitária, movimentos humanos, isso aparece em geografia, isso aparece em sociologia, isso pode aparecer em redação. Isso aí são coisas muito sérias que uma proposta de intervenção é uma ideia boa, porque você não vai colocar uma proposta de intervenção numa redação que cobre esse modelo que seja uma intervenção óbvia. Você vai cobrar esse tipo de coisa, que é forçar o aluno a pensar, a refletir, a linkar possibilidades dentro daquilo que é o problema. Então, é uma grande chance disso aí aparecer. Como esse aluno conhece a respeito desse assunto. Exato, né? E como que ele pode propor uma solução ao problema, né? Uma possível ideia de, se fizesse isso, talvez, ou pudesse gerar um efeito menor, e assim por diante. Então, isso é uma carona mesmo de tema de redação grande, tá? Boa. Fechou. Próximo assunto? Vamos ver o que a notícia traz pra gente. Ixi, a inteligência artificial novamente bombando. Isso aí, né, meu? Eu não duvido nada que daqui a pouco os vestibulares estejam usando para fazer questão, hein? Sim. Opa, tem alguns professores que já fazem isso. Não duvido nada, tá? Eu tava vindo pra cá, ainda li uma notícia falando de a inteligência artificial matou o Excel. Porque já acabou aquele esquema de você ter que fazer cursos e meses para você fazer uma fórmula, enfim. Só você jogar na inteligência artificial, no chat GPT da vida ali. Acabou. Que ele te passa tudo como tem que ser. E tá matando uma série de profissões, né? E assim, aí tem a galera que, poxa, isso aí vai dominar, as máquinas vão dominar o ser humano, virou mesmo Exterminator. Sim. A guerra contra as máquinas.
E tem a galera que é super a favor da inteligência artificial. Então, por isso que você até mandou essa notícia, o Parlamento Europeu aprova projeto para regular IA, e uma outra falando de 3 áreas que a inteligência artificial já está melhorando nossas vidas. É o assim, ponto né? e o contraponto, né? Exatamente. Porque você tem aqui a União Europeia preocupadíssima. A Itália foi o primeiro país a barrar alguns aplicativos de inteligência artificial, inclusive o ChatGPT, a tentar regular, por conta daquelas imagens que foram feitas do Papa e de outras celebridades, que a gente chegou até a comentar. Sim. E por conta disso, a questão da União Europeia é qual a limitação desses caras? Quem controla eles? Quem controla essas máquinas? Quem alimenta essa inteligência? Porque se ela é uma inteligência artificial, ela pode aprender sozinha. Se ela pode aprender sozinha, em que momento ela não vai precisar mais da gente? É isso. Se a gente fornecer toda a informação humana para ela, será que ela fica independente, autônoma? Será que ela percebe que ela literalmente está sendo travada por um ser humano que é limítrofe perto do que ela pode fazer? E aí é esse discurso de meio da turma do apocalipse de rebelião das máquinas. Olha aí, tá vendo? Isso aí, meu amigo, é o Eu Robô. Exato. Ou o Exterminador do Futuro. Uma hora as máquinas vão falar, meu, não preciso ser humano para me alimentar. Matrix. Eu faço as coisas funcionarem melhor. E, mano, você vive sua vida aí, vai. Fica na boa aí que a gente vai resolver o planeta aqui. Tá aí vários repertórios aí, só esses filmes que a gente citou. Exatamente. Você tem aí essa coisa de futuro distópico, o ser humano já propõe há algum tempo. Você tem o Isaac Asimov, que há muitos anos escrevia já sobre inteligência de máquinas, o tal da machine learning, como elas aprendem, e era visto como o pai ali da inteligência artificial, o cara que falava, em algum momento isso aqui vai evoluir de tal jeito que eles não vão precisar mais da gente. E hoje a gente chega nesse salto. Tá? É realmente um salto do ano passado para esse. O ano passado você já tinha o ChatGPT. Eu vou confessar que o ano passado, quando ele foi lançado, eu entrei no primeiro mês que ele foi lançado. Ele ainda era muito, muito primário, perto do que ele faz hoje. Hoje, realmente, ele realiza triangulações com informações que você fica chocado. Você fala, Exato. deduções lógicas assim que ele está fazendo e que você fala, meu, qual o limite disso? E aí você já tem, somado a inteligências artificiais que promovem a produção de imagens, a produção de textos, a edição de vídeo, a produção de roteiro, a produção de feeds para se alimentar a rede social. Tudo. Tudo. Você tem para tudo hoje, você tem inteligência artificial para tudo hoje. Tem muita gente falando que algumas profissões estão com a corda no pescoço. Programadores no geral, porque você coloca no ChatGPT o que você quer, ele te dá toda a linguagem de programação. Claro que ele tem uma limitação, que é saber fazer a pergunta para ele. Isso. Assim, nós não somos técnicos de programação. Então, você fala assim, cria um programa para criar um site assim. Mas ele vai ter que exigir uma pergunta mais técnica, do tipo, que linguagem de programação que você quer, qual o modelo computacional que você vai usar, qual o sistema que você adota, que você vai aderir, vai ter integração ou não. Então, são perguntas técnicas que um leigo teria mais dificuldade. Mas isso na mão de um técnico faz todo o trabalho. Então, assim, no nosso caso como professor, realmente, vamos criar uma prova de vestibular aqui, vamos alimentar ele com os últimos vestibulares, vamos falar assim, observe essas últimas provas. E aí fala, monte questões do mesmo molde, inéditas a partir dos modelos estudados. Sim. E aí, meu amigo, não teria limite. Então, o Parlamento Europeu tenta frear isso. Porque fala, peraí, a gente quer saber quem controla isso. Se não tiver controle, aqui não vai funcionar, não. Aqui a gente tem que limitar isso, tá? E aí, principalmente, literalmente ali, como diz a notícia, né, é um projeto que visa garantir direitos fundamentais, ou seja, de liberdade de expressão, de não alienação de direitos autorais e proteger o consumidor. Ou seja, eu estou comprando com quem? Com quem eu estou lidando? Com uma máquina ou com uma pessoa? Como que é essa relação? Quem que está do outro lado? Eu preciso saber se eu estou falando com um robô, se eu estou falando com alguém de carne e osso, se a empresa tem uma sede física, não tem. Então, eles querem saber exatamente isso, porque o e-commerce hoje já usa muito Se der algum problema, quem é o culpado? Exatamente. É a máquina? Ou não? É uma pessoa que programou? Não tem pessoa, é um terceirizado. Então, essa é uma questão que é muito problemática e que eles estão ali de olho. Ao mesmo tempo, é inegável que a inteligência artificial gerou uma série de avanços para a gente. É inegável. E aí você tem aí, nessa questão de usar a inteligência para empoderar o ser humano e facilitar nossas vidas.
Então, a gente já tem hoje a inteligência artificial fazendo produções de texto, traduções de maneira automática, com uma comunicação muito mais assertiva e direta entre empresas. Você tem a inteligência artificial otimizando rotas, ajudando o e-commerce a entender as melhores rotas para comércio, para deslocamento de caminhões, entregas, Sim. para abastecimento e principalmente na medicina. Poxa. A tecnologia médica dá um salto gritante a partir do momento que você alimenta a inteligência artificial com dados de pesquisa. Porque ela vai fazer coisas mais rápido do que você, numa velocidade brutal, cruzando bancos de dados que a gente, com a nossa capacidade, tem um certo limite de tempo. Então, assim, eu não consigo analisar 12 mil pesquisas ao mesmo tempo. Sim. Ali eu consigo. Então, eu posso alimentar ali com dados, jogar as 12 mil pesquisas que eu quero e falar assim, ó, partindo dessas 12 mil pesquisas, tá? Sintetize ali o que foi padronizado a partir desse item. Quais seriam as possíveis soluções para Quais determinada possíveis doença? soluções? Sei lá, uma coisa exatamente. assim. Qual a saída viável hoje? Me dê uma nova visão a partir desse problema. Então, você tem realmente um jogo, principalmente na área médica, que é muito importante. Então, é inegável que para a gente é uma coisa que veio para ficar. Acredito eu que é impossível você barrar, mas também não acho que ela vai ser livre, leve e solta. Que vai ficar Deus dará, cada um faz o que quer, usa como quer, porque isso pode gerar um caos. Opa. As sociedades não estão realmente preparadas para ter algumas pessoas com controle desse tipo de ferramenta, porque a gente sabe que ao mesmo tempo que tem gente que usa para o bem, vai ter gente que usa para o mal. Foi bom você ter falado isso, porque eu vi uma declaração, não sei nem se foi alguma dessas notícias, que é justamente assim, a inteligência artificial está para o homem assim como está uma faca. A faca você pode cortar o seu pão ou você pode esfaquear alguém. Sim. Assim como o fogo. Entendeu? Então, assim, a inteligência artificial e o homem sabe como é que é, né? Não, o ser humano... História humana aqui. O avanço está aí você fala, mas por que tem o fogo? O fogo é para aquecer. Mas você pode incendiar a vila de alguém e matar todo mundo. Isso. Por que você tem um utensílio, uma faca? Porque eu vou usar para cortar carne, para preparar meu alimento, mas eu posso matar alguém. Exato. Por que tem uma foice? Eu uso na questão agrícola, mas eu posso matar alguém. Então, assim, você pode usar sempre isso por uma questão negativa. A discussão que se teve um tempo atrás em relação a automóveis, do automóvel por faixa etária ou embriagado, e aí, não, vamos ter que limitar. Fala assim, cara, é uma ferramenta. O problema não é a ferramenta, é quem está usando a ferramenta. Exatamente. Você não pode falar que a ferramenta é ruim. Se ela é bem usada, ela é boa. O problema é que quem usa de forma errada, usa de forma imprudente, e aí, obviamente, você vai ter problema. Claro que aqui a gente tem gente usando muito bem, fazendo uma série de avanços, acelerando a ciência, acelerando os comércios, melhorando a produtividade. Ao mesmo tempo, a gente vai ter gente que está usando da maneira errada. Opa, com que certeza. diga aí a Deep Web, os vídeos aí que são criados hoje com rostos falsos, com voz da pessoa. Você já tem IA que literalmente reproduz a voz, reproduz o rosto, e aí simplesmente vai fazendo isso se retroalimentar. Você pode criar daqui a 2, 3 dias um vídeo do Joaquim, do Rosante, em qualquer lugar aí, falando com qualquer pessoa, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se a gente realmente estivesse lá. Você falando, eu até lembrei de uma notícia também que eu vi esses dias, não sei se foi ontem ou anteontem, dos traumas causados por vídeos fake vídeos, enfim, não sei exatamente como se fala, de mulheres em pornografia. Olha que loucura. O trauma causado por um vídeo fake que circulou que não tem nada a ver, que é mentira. Você pega o rosto da pessoa, monta num vídeo pornográfico Deepfake, e deixa se divulgar. Você divulga. Exato. E aí, dependendo da situação, realmente a montagem é basicamente perfeita. Daqui a um tempo a gente não vai nem saber distinguir se é de fato fake Exatamente. ou não, né? Antigamente você tinha aquela coisa, eu tenho que ver para crer. Agora você vê, você ouve. E aí você fala assim, sua voz, é você. E aí eu dei uma olhada nessa matéria também, eu cheguei a observar
que uma das moças que tinha sido exposta numa situação dessa estava exatamente alegando que ela só conseguiu provar que não era ela, porque num dado momento aparecia a pessoa que estava ali naquela cena com um sinal no corpo, uma marca no corpo que ela não tinha. Mas até aí, se ela já foi exposta, Poxa, as pessoas já tinham imagina. falado, o vídeo já tinha rodado, a imagem dela já tinha sido arranhada. Gastou toda a energia só para provar algo que ela nem... Algo que é o óbvio para ela. Ela falou assim, Exato. pô, não sou eu. Falou, não, mas é seu rosto, é a sua voz. Falou, mas não sou eu. Então, assim, se é um vídeo um pouco mais, sei lá, de close, de parte de rosto, uma coisa mais próxima, que não desce para você ver nenhum outro sinal do corpo, como que você vai provar? Vai ficar eternamente isso. É algo que você pensa que daqui pouco tempo a galera já vai fazer um deepfake perfeito. Sim, sim. E hoje são pouquíssimas as ferramentas que tem para pegar esses programas. A montagem fica realmente como se fosse uma gravação real. Isso até para polícia, assim, para justiça vai ser trabalhoso. Vai Nem ser me fala. Produção de prova ou a descriminalização de alguém vai ser enorme. Imagina. Né? Então, assim, dependendo de quanto dinheiro você tiver para pagar um bom recurso. Sempre, né? E aí? Próximo assunto? Vamos lá. Próximo e último assunto, porque compilamos, né, 2 assuntos ali. Isso aí foram... Cada slide. Próximo e último assunto, um burnout digital. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode se tornar armadilha e gerar depressão. Isso é o que a gente já vê. Efeito pandemia, que dura até hoje, né? Sim, efeito pandemia, exato. É aquela coisa. Na época da pandemia, muita gente foi obrigada, porque não tinha outra maneira, foi obrigada a assumir compromissos digitais que não estava acostumado. Sim. O computador sempre foi uma ferramenta e o celular era visto como um aparelho muito mais para entretenimento e lazer, os aparelhos, os smartphones, do que para trabalho. Claro, uma ou outra pessoa usava para trabalho, mas naquele horário limitado de trabalho. O que a pandemia fez foi literalmente estourar essas barreiras. Sim. Ou seja, misturou tudo, e a todo momento você pode estar trabalhando, o seu smartphone vai estar conectado a todas as suas redes de trabalho. Recebendo então informação de trabalho a todo momento. Exatamente. A todo momento tem alguma coisa ali pingando e você tem literalmente uma sensação de esgotamento. Tem muita gente que já não quer mais estar com o aparelho perto, na mão. No fim de semana quer literalmente ir para um lugar que não tenha sinal ou desligar o celular, justamente para não ter esse tipo de pressão. Eu tenho feito isso, fim de semana. Então, assim, eu no feriado agora fui para uma fazenda isolada que não tinha sinal de nada. Bom, de quinta a domingo, assim, isolado do mundo, tá? Porque tem hora que você precisa se desligar, tem hora que você precisa dar uma freada nisso. Sim. Esse ritmo é alucinante. A todo momento você está tendo uma enxurrada de informação e tem uma hora que você parece que precisa desconectar. Opa. Porque a sua bateria esvazia, né? A sua bateria dá aquele low, você fala, preciso me reconectar com outras questões. E não tem jeito, porque as empresas não sabem, muitas não entenderam ainda esse limite. Então, é aquela coisa, você tem múltiplos canais de comunicação, a empresa te faz ter reuniões online o dia inteiro, às vezes extrapola o horário de trabalho, às vezes você tem comunicação por meio de canais de comunicação A, B e C, às vezes tem grupos que você é obrigado a participar que você nem queria, às vezes o seu telefone particular é exposto para pessoas que você não queria dar porque você está dentro de um grupo que você foi colocado, e aí isso vai gerando uma série de desgastes, de cansaço, e mentalmente essas pessoas vão ficando literalmente num limite. Um limite de sanidade. Sim. E chega uma hora que você não aguenta mais. Você não quer ver computador, você não quer ver celular, você não quer sair de casa. Então, é um problema. Isso é um problema também para a questão judicial, porque hoje tem uma série de processos contra empresas por conta desse envio de mensagens fora de horário de trabalho. Ou seja, você quer me mandar mensagem fora do horário? Paga hora extra. Você tem que me pagar, porque eu estou no meu horário de descanso e mesmo assim você está me bombardeando com coisas, com informações. A minha caixa de e-mail não para, o meu celular não para. WhatsApp. O WhatsApp está com um monte de grupo mandando mensagem. E aí você se sente literalmente angustiado, porque às vezes você vai olhar o WhatsApp lá, tem 10 grupos com 200 mensagens e você não olhou nenhuma.
Aí você fala, meu, a hora que eu for olhar, eu vou gastar muito tempo. E aí você se sente na pressão de ter que olhar aquilo, de ver o que estão falando. Muitas vezes são coisas que não são muito pertinentes a você ou ao seu trabalho. E nisso você vai gerando esse desgaste. Então, é uma notícia aí que foi de uma pesquisa que foi feita aí por um tempo. E aí o grande ponto hoje é para os profissionais entre 25 e 35 anos que esse burnout digital chegou num ponto ali que tem que ser visto, tem que ser trabalhado de alguma forma. As empresas têm que se reinventar, os funcionários têm que pensar no que eles querem, porque a cobrança está enorme, esse sistema híbrido ainda mal resolvido, porque para algumas empresas é uma forma de ocupar o espaço do lar do cara ou qualquer lugar que ele trabalhe, com todo o tempo do escritório que ele passaria. Já tem muita gente que fala, pô, no escritório eu tinha uma vida mais tranquila. Porque lá era aquela coisa, quando eu saí. Agora não tem esse sair. Vestiu a capa, eu sou o Batman, exatamente. Tirei a capa. Agora eu não tenho o tempo do banheiro. Porque na minha casa eu tenho que estar todo o tempo na frente do computador, ou todo o tempo sentado ou esperando a mensagem. E no escritório, quando eu estava com vontade de eu ir ao banheiro, eu estava no banheiro. Naquele momento ali, eu estava lá no banheiro, estava tomando meu café, o meu break. Agora, em casa, as empresas não entendem isso. Essa linha também foi ultrapassada na geração ali dos adolescentes, que também vem sentindo isso, porque você tem o tempo inteiro essa geração recebendo notícias, muitas notícias que eles não querem, e por isso que muitos adolescentes estão migrando para redes de entretenimento pura, que simplesmente não abrem espaço para isso, porque eles não querem mais. Só que aí gera uma série de outros problemas, que são aquelas comparações, aquela coisa de você, literalmente... A gente teve um episódio aqui que a gente colocou que as pessoas usam filtros ali e vão sofrendo por disformia, porque elas se veem na rede social o tempo inteiro daquela forma, e quando elas vão se olhar no espelho, elas não conseguem se reconhecer. Sim. Então, essa questão digital é uma questão muito séria. Tem pesquisas sérias das ciências aí que falam que o nosso cérebro ainda dá uma bugada ali com algumas coisas da tecnologia, do mundo digital, e que isso faz com que a gente tenha alguns bloqueios, algumas reservas em relação a isso. Mas, do jeito que vai, e com as IAs, como a gente comentou, trabalhando, não sei se isso não vai levar a gente para uma integração real, para um mundo virtual real. A gente comentou ali o óculos da Apple, episódios atrás aí, o lançamento de uma inteligência artificial que pudesse literalmente te inserir naquele óculos. Não seria nada difícil de você pensar um cara vegetativo em casa. Isso. Só se alimenta e fica sentado o tempo todo. Coloca o óculos e você tá no jogo, tá no estádio. A gente até comentou dessa forma, exatamente. Né? Mas, poxa, vou colocar o óculos aqui. Opa, fui trabalhar hoje. Chega. Tempo real, exato. Assim, vamos ver até onde isso se estende e qual o efeito nocivo na mente das pessoas, né? Porque isso gera um desgaste. Opa. Se você não tiver um limite claro, isso gera um desgaste. Burnout já apareceu no vestibular. Tem tudo para aparecer um burnout digital, sem sombra de dúvida. Porque é isso aí mesmo, efeito pandemia, deu um boom nisso. A gente não estava acostumado e hoje a gente é obrigado a conviver com isso. Né? É isso. Fechou? Isso aí. Encerramos o nosso episódio. Ficamos por aqui hoje. Então, como eu disse antes, para alegria de muitos, tristeza de outros, o futebol voltou. Futebol eu falo, né? O Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Então, para minha alegria, voltou. Para a tristeza dos dois que aqui estão, voltou também. Vamos ver, o Palmeiras está indo bem. Não que eu seja palmeirense, né? Nada disso. Não posso falar o mesmo do nosso digníssimo time. Estou na espera de melhoras e reforços. É isso. Fechou. Rosante, obrigado mais uma vez pela participação. Os alunos estão acompanhando aí. Você falou que estão comentando em sala, cobrando, parar de falar de futebol, enfim. Tá dando azar, tá dando azar. Tá dando azar, é isso. Matheus, nosso diretor, muito obrigado. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau.